Quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre este tema. Deus não tem pressa, Ele tem propósitos. Este é um grande desafio para nós, porque nós temos pressa. E Deus não tem. Se Ele tem propósitos, então o melhor que temos a fazer é nos adequarmos aos propósitos de Deus. Somente assim nós vamos conseguir esperar no seu tempo. Na introdução nós temos Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Por que será que de toda a criação, somente o homem tem dificuldade para aceitar o tempo de Deus, para lidar com o tempo de Deus, para viver no tempo de Deus em paz? A resposta é muito simples, porque o homem, ele tem vontade própria. E é exatamente essa nossa vontade própria que choca com os princípios de Deus, com o tempo de Deus, propósito de Deus, porque Ele não tem pressa. E nós podemos olhar para toda a criação e confirmarmos como a criação ela é submissa ao tempo de Deus, à vontade de Deus. Deus, numa tentativa de ensinar o profeta Jeremias sobre o seu tempo, ele usou o reino vegetal na sua visão. Ele perguntou para o profeta Jeremias: o que vês tu, Jeremias? E ele respondeu: vejo uma vara de amêndoa, uma amendoeira. E Deus respondeu: disseste bem, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir no seu tempo. Deus usou um reino vegetal, uma planta, uma árvore. As amendoeiras, elas antecipavam a produção de frutos às outras árvores, diante das outras árvores. Elas anunciavam a chegada dos frutos. Elas saíam na frente produzindo folhas, flores e frutos no tempo determinado por Deus. Não falhavam. E o profeta entendeu que tinha que esperar o tempo de Deus para cumprir, porque o Jeremias lamentava. Tem até um livro do profeta chamado Lamentações. E Deus disse: no tempo certo a minha palavra vai se cumprir. No tempo certo, as plantas nascem, as plantas crescem, as plantas dão frutos, as árvores frutíferas. E Deus continuou conversando com o profeta. Depois, em seguida, ele diz assim: até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha, a grou observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o tempo do meu juízo. Agora ele usa o reino animal. Os animais nascem, crescem, vivem no seu tempo, conhece o tempo das suas arribações, tempo de revoar, tempo de migrar, tudo no tempo determinado por Deus, tudo certinho, certinho. Reino animal, reino vegetal, até o reino espiritual. Quando Jesus expulsou aquela legião de demônios na vida do gadareno, qual foi a primeira reação daqueles demônios? Que temos nós a ver contigo, Jesus?
porque veio nos importunar. Ainda não é chegada a nossa hora. Jesus disse: chegou a hora de vocês, é agora. Pode deixar essa vida, eu estou aqui, pode ir embora, chegou o tempo de vocês, está determinado. Em João 12:12, ele teve aquela visão da queda de Satanás com seus anjos, e ele então profetiza dizendo: festejai os céus, mas ai de vós a terra, porque Satanás desceu até vós, cheio de cólera, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Deus já determinou um tempo para Satanás agir, e Satanás sabe que esse tempo está se esgotando, porque ele em breve será destruído. Tudo tem seu tempo certo. E Jesus acalmava as tempestades, o mar, o vento, e todos diziam: quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? E Jesus disse que não cairia uma folha da árvore, a queda de um pardal, se não fosse da vontade do Pai. Está tudo sob o controle de Deus. Tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todos os propósitos de Deus. E o melhor que temos a fazer é tentar compreender o tempo de Deus, para podermos esperar. Como é que nós vamos esperar o tempo de Deus se nós não compreendermos o seu tempo? Qual é a diferença do tempo do homem com o tempo de Deus? Na Bíblia, usando a palavra, o tempo do homem na Bíblia é cronos, que vem de cronômetro, cronologia. O tempo do homem é um tempo indeterminado. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com o futuro. Há uma insegurança, uma incerteza muito grande na cabeça de todas as pessoas, porque nós vivemos um tempo cronos, que é o tempo do homem, que não é o tempo de Deus. Agora, o tempo de Deus na Bíblia é kairos, é um tempo determinado. Não se muda um Y nem um tio das determinações de Deus. Tudo está determinado, tem seu tempo certo e lugar. Mas nós temos que compreender. Como é que eu vou esperar em Deus se eu não sei nada sobre o seu tempo? Como é que Ele opera? O que eu tenho que fazer para esperar em Deus e ter paz no meu coração? Eu gostaria de usar o exemplo da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro pode nos ajudar a compreender o tempo de Deus, a aprender como lidar com essa espera em Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11, e lemos alguns versículos da passagem que fala sobre a ressurreição de Lázaro, no Evangelho de João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. E o que aconteceu com essa demora de Jesus? Lázaro morreu. E Jesus amava Lázaro, mas ainda assim ele demorou 2 dias no lugar onde ele estava.
E depois levou mais 2 dias para chegar em Betânia, na casa de Lázaro. 4 dias. Quando ele chegou, o corpo já estava na sepultura. 4 dias. Essa demora, suposta demora de Jesus, nos ensina que para esperar em Deus, nós precisamos aprender a lidar com o desconforto dessa espera. Aprender a lidar com o desconforto desta espera em Deus. Com esperança, sem perder a esperança. Irmãos, não tem coisa mais desconfortável do que ter que esperar. Do que você ficar ali no seu relógio, olhando a hora, precisando começar a reunião, e as pessoas não chegam, e as pessoas que vão administrar a reunião também não chegam, e você está ali olhando no relógio, o tempo está correndo, você está no ponto do ônibus, o ônibus não chega, no aeroporto, esperando o trem chegar, na estação de trem, e você fica ali ansioso, não chega. Como é difícil esperar, é uma situação desconfortável esperar, né? E até mesmo a experiência do noivo, né? Que fica esperando a noiva chegar, né? E entre tantos casamentos que realizei por aí, nossa, eu já tenho observado tantos noivos que passaram mal esperando. Eu tenho tantas histórias para contar. Eu me lembro do caso de um noivo que a noiva levou horas para chegar. Ele quase morreu. Quase que ela casa com o viúvo. Porque ele teve um piripaque. E a noiva não chegava. Agora, se eu disser para os irmãos o que levou aquela noiva a ter atrasado tanto, aí que vocês vão dizer, não é possível. Isso é coisa de mulher. Sabe por que ela atrasou? Ela comprou um vestido de noiva para casar 3 meses antes do casamento. Guardou. Quando chegou na hora de vestir a noiva, ela exagerou um pouquinho, né, nas massas. Quem disse que o vestido entrava? Não entrava. E o noivo esperando. Aí sabe aquelas tiazinhas que quer resolver o problema? Não, vem para cá e não tem que vestir, tem que pôr, e o noivo está esperando, não dá tempo e tal. O que aconteceu com o vestido? Rasgou. E agora? Até arranjar uma costureira para ir lá, dar um jeito, colocar um pano na frente e tal, né? Porque o noivo estava ali esperando. Sabe qual é o nosso consolo? O nosso consolo é que na volta de Jesus, não é o noivo que vai esperar. Aí nós vamos ganhar um ponto aí, é a noiva que vai esperar. Porque a igreja é a noiva. E o noivo que vem, eis o noivo. Não é isso que diz a Bíblia? O noivo vem para buscar a noiva. E a igreja é a noiva de Cristo. E a igreja vai estar aqui esperando o noivo. Aí eu pergunto, será que a igreja também está ansiosa esperando o noivo? Ai, Jesus tinha que voltar. Olha esse noivo que não chega. E nós sofremos porque o noivo não chega. Porque a chegada do noivo vai resolver o problema do povo de Deus. Nós vamos ser arrebatados, vai acontecer as bodas do Cordeiro, nós nunca mais vamos ter ansiedade, mas nós temos que esperar a volta de Jesus. Mas é difícil esperar. É difícil. E quando Jesus chega ali na casa de Marta, Maria, ele encontrou um clima desconfortável. Não existe situação mais desconfortável do que um clima de velório. E a presença de Jesus gerou mais desconforto ainda. Todos começaram a chorar. Jesus chorou. E Marta já vai logo na defensiva no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão teria morrido. O Senhor teria nos poupado de todo esse sofrimento.
teria nos poupado desse desconforto. Por que o Senhor chegou atrasado? O Senhor recebeu a notícia lá que meu irmão estava doente? Recebi. Por que o Senhor demorou? Jesus poderia dizer: eu não tenho pressa, eu tenho propósito. Meu propósito é outro. A pressa eu não tenho. Tenho propósito. Esperar em Deus significa crer que Ele pode transformar todo o nosso desconforto em glórias, em vitórias. Marta não percebeu isso. Não percebeu que aquele desconforto era transitório, aquele desconforto era passageiro. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mas tem que esperar em Deus. É um desconforto, mas Ele nos capacita a lidar com esse desconforto. Ele nos dá poder para descansar em Deus. Esse desconforto seria mais ou menos como alguém que precisa se acostumar com uma prótese. Qualquer tipo de prótese. Prótese dentária. Não deve ser fácil para quem está usando hoje. No começo deve ter sido difícil. É um desconforto. Por que a pessoa insiste, caleja a gengiva, ela sofre, ela insiste? Porque ela sabe que aquele desconforto vai trazer para ela benefício. Qualquer tipo de prótese. E um óculos. Quantas vezes eu escuto: não, eu não suporto óculos. Não suporto óculos. Pessoas que têm miopia, né? Não suporta óculos. Não. Eu lembro muito da esposa, né? Ela tinha um óculos em cada lugar. Eu sentava no sofá, sentava em cima do óculos. Estragou. Agora vai lá levar meu óculos para consertar, né? E é o óculos no quarto, é o óculos. Ela não acostumava com óculos. Estava sempre na ótica para arrumar, para desamassar, para trocar. Né? Porque o óculos causa um desconforto. Mas por que a gente usa então e eu não consigo viver sem ele? O óculos é uma bênção. Eu me lembro que nós fomos no acampamento lá da igreja, em Caçapava, né? E eu fui tentar andar no stand-up. Virou aquilo. Aí eu caí de óculos. Perdi o óculos. E como é que eu ia voltar para casa? Foi difícil. Alguém teve que arrumar para mim, pegar em casa um óculos de sol escuro, que eu tinha de reserva, para poder voltar. Todo o desconforto da espera de Deus acaba gerando para nós vitórias amanhã. Vale a pena. Jesus ressuscitou Lázaro e transformou aquele clima tão desagradável e desconfortável num clima de glória, de vitórias. Vale a pena esperar. Como esperar em Deus? Segundo passo, é um passo que os irmãos gostam demais. Exercitar a paciência. Quantos irmãos aqui estão pacientes? Diga amém. Que silêncio. Que silêncio. Esperar em Deus requer paciência. É o Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele ouviu a minha voz quando clamei por socorro. Quando Jesus chegou naquela casa, Ele encontrou ali um clima tenso. E nós podemos observar isso pelos comentários que eles estavam fazendo ali. Olhem isso nos versículos 37 e 38, os comentários. Mas alguns objetaram: não podia Ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Os comentários eram hostis, eram até duvidosos, eram irônicos. Não podia esse aí que curou um cego ressuscitar, o Lázaro? Cadê o poder dele? Jesus chorou, Jesus comoveu, e Ele se agitou e foi para a gruta de Lázaro.
e ressuscitou Lázaro para trazer paz naquela casa, nos corações de todos que estavam tensos naquela hora. Impaciência total. Se Romanos 8:28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Se Deus tem propósitos no seu tempo, se Deus tem propósito na nossa espera, é porque Ele não tem pressa. Ele não teve pressa de agir na vida de Abraão. E olha que quando Ele prometeu um povo para Abraão, filho, Abraão tinha 75 anos. E Abraão só foi ter esse filho aos 80, portanto foram 25 anos de espera. Porque Deus tinha um propósito. Formar um povo. E nenhum dos seus desígnios pode ser frustrado. Tudo está determinado. Esaú e Jacó foram imediatistas. Esaú não soube resolver o problema da fome, vendeu o direito da primogenitura. Jacó não soube esperar por uma bênção legítima, comprou o direito da primogenitura do irmão. Ambos foram imediatistas, não souberam esperar. Portanto, a impaciência leva a precipitações. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. E Ele realizou o seu propósito na vida de Abraão. Deus não teve pressa para agir na vida do Noé. Foi chamado aos 600 anos, segundo o cronológico da Bíblia, né? Cronologia bíblica. Mas Noé teve que ainda trabalhar 120 anos para construir a arca, porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito de Deus? Enviar um dilúvio e dar uma nova oportunidade, uma nova chance para a humanidade se refazer, se reconstruir através da família de Noé. Tudo estava determinado. Tudo. Deus agiu na vida de Ana com propósito. Podemos imaginar como aquela mulher sofreu. Foram anos ali de luta. Mas Deus não teve pressa. Deus estava preparando aquela mãe, o caráter, o coração daquela mãe, para ter um filho profeta. Um filho que ela não pode ficar com ele. Deus tomou o filho dela, desde pequenininho, já levou para a igreja, para trabalhar de auxiliar de profeta. Do sacerdote ali. Mas ela estava preparada. Deus preparou aquela mãe. Ele tem propósito. Ele não tem pressa. Deus não teve pressa para agir na vida do próprio José. Como aquele jovem sofreu. Mas Deus tinha um propósito. Estava determinado. Você vai ser governador do Egito. Mas no meu tempo. No tempo certo. Mas infelizmente, nós sofremos de uma doença chamada transtorno da impaciência. O transtorno da impaciência é uma epidemia generalizada. Impaciência. Eu me lembro de alguém que estava orando assim: Senhor, dá-me paciência, Senhor, dá-me paciência, agora, depressa. Urgente. É o transtorno da impaciência. Vocês conhecem um ditado que diz assim: o peixe morre pela boca. Será que nós não poderíamos aplicar isso também na humanidade? A humanidade também morre pela boca. Isso não significa comer muito, não. Não precisa ser glutão para morrer pela boca. As tecnologias são importantes. São. Mas as tecnologias estão abreviando o tempo de vida da humanidade. Isso é pesquisa. As tecnologias estão abreviando a vida da humanidade. Isso é muito sério. Através da péssima qualidade do que nós comemos, do que nós bebemos hoje. Porque a demanda é muito grande para poder atender às necessidades urgentes da humanidade. Hoje nós estamos vivendo
o cavalo negro do Apocalipse, que aparece cavalgando com um cavaleiro com uma balança na mão. E o cavaleiro com a balança na mão, ele vai com o megafone gritando: não danifiques o azeite, não danifiques o vinho, 1 medida de trigo por 1 denário, 2 medidas de cevada por 1 denário. Escassez. Não escassez por falta de dinheiro, mas escassez por falta de comida para a humanidade. Nós estamos caminhando para esse tempo, onde as pessoas vão ter o dinheiro para comprar, vão poder comprar a comida que quiser, mas não vão ter qualidade de vida. Vocês sabiam que existem hormônios, certos tipos de hormônios, que antecipam os animais para o abate? Hoje, quando nós comemos carne bovina, carne suína, frangos, aves, até peixes criados ali, né, em cativeiros, nós não temos a menor ideia que nós estamos comendo. Quanto tempo um pintinho, por exemplo, leva para virar frango num quintal? Meses. E quando aquele pintinho vira um franguinho bonitinho, né, ele vira até um animal doméstico em casa, né? Na hora de matar, fica até com pena, vira um xodó. Tanto tempo que ele ficou ali comendo milho, né? Tal. Mas quanto tempo leva um pintinho para virar frango, aí numa chocadeira elétrica, aí numa estufa com aquela lâmpada acesa, comendo ração com hormônio 24 horas por dia? Vira frango logo. Mas não dá tempo para atender a demanda. A sociedade está impaciente, a sociedade precisa comer. Nós queremos comida. Então tem que arrumar comida para a sociedade. Tem que dar um jeito. É por isso que o mundo fica de olho no Brasil. Por causa dessa riqueza que nós temos. Eu já ouvi algumas vezes a frase que o Brasil no futuro poderá ser um celeiro do mundo. Dadas as riquezas que nós temos aqui, de tudo. Então hoje nós precisamos tomar cuidado até com o que comemos. Tem que ter paciência. Aí eu pergunto, quem é aqui que teria paciência de comprar um pedacinho de terra e começar a plantar? Nós vamos chegar. Nós vamos chegar a esse ponto. Ah, mas a gente pode comprar alguns produtos assim mais especiais, né? Sem agrotóxico. É difícil. Vocês costumam comprar daqueles tomatinhos vermelhinhos lá na feira? Geralmente eu gosto daqueles tomates bem vermelhinho, né? Madurinho, é docinho até, né? Eu li no livro Os Segredos de um Agricultor e ele disse: eu vou contar o nosso segredo de produção de tomate. Eu tenho essa matéria lá em casa no livro, né? E ele contou: eu vou contar um segredo, uma técnica que a gente usa. Os plantadores de tomate usam essa técnica. Nenhum tomate é colhido vermelhinho desse jeito, não. De jeito nenhum. Estragam. Geralmente nós colhemos os tomates verdes. Enchemos centenas de caixas de tomates verdes. Depois esses tomates verdes vão tomar um banho. Banho de CO2. Gás carbônico. Depois, no trajeto, lá para o Ceasa, para o supermercado, no trajeto, acontece o milagre da transformação. Eles ficam vermelhinho, sabe? E nós compramos, né? Porque há uma pressa muito grande para poder atender o mercado. Impaciência. O autor do livro que eu estou lendo, ele diz que começou a pedir paciência para Deus. Dá-me paciência. E aí ele percebeu que na medida em que ele pedia paciência, aumentava os problemas, dobrava os problemas. E chegou uma hora, ele falou: chega, Senhor, não quero mais paciência. Depois, com o tempo,
ele entendeu que os problemas o ajudaram muito a exercitar a sua paciência. Como é que você vai exercitar a sua paciência sem problemas? Paciência. Esperar em Deus não é fácil, mas é preciso ter paciência. No antigo Velho Oeste, quando alguém perdia a carruagem, tinha que esperar 2, 3 dias para sair a outra carruagem. Hoje, quando alguém está no banco lá e perde a vez na porta giratória, já fica assim, não é? Mas nós podemos pedir para Deus nos ajudar, nos dar capacidade para exercitar a nossa paciência, para poder esperar em Deus. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele nos capacita para poder esperar o seu tempo. Mas nós aprendemos também mais um passo aqui, que foi o passo de compreender, a compreensão dos propósitos de Deus pela palavra. Não existe outra maneira de nós entendermos e compreendermos o propósito de Deus se não for pela Bíblia. Mas não adianta ler a Bíblia todinha se nós não entendermos o que nós estamos lendo. E para entender o que nós estamos lendo é preciso meditar na palavra. Isso leva tempo. Tem que vir para a escola bíblica dominical, né, para poder entender. Então, quando Jesus chega ali na casa de Marta e Maria, ele já vai logo dizendo: Lázaro adormeceu, eu irei despertá-lo. Ninguém entendeu nada. Jesus estava falando figurativamente. E depois, logo em seguida, ele foi obrigado a usar uma linguagem literal. Ele disse: Lázaro morreu, gente. Não entenderam a metáfora? Depois ele olha para Marta e disse: teu irmão há de ressurgir, Marta. Ela disse: Senhor, eu sei, na ressurreição dos santos, quando o Senhor voltar. Você não entendeu, Marta? Seu irmão morreu, mas eu estou indo lá para resolver o problema. Aí ele foi lá e falou numa linguagem que todos entenderam. E qual foi a linguagem que todos entenderam? Lázaro, venha para fora. Até o Lázaro entendeu. Tirem a pedra. Tiraram a pedra. Naquele momento, o nome do Senhor foi glorificado. A palavra glória aparece 2 vezes nesse texto. A primeira vez, logo no início. Lázaro, a quem amas, está enfermo. Esta enfermidade não é para a morte, sim a glória. Agora Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus se cumpre, mas no seu tempo. Ele não teve pressa. E todos entenderam que Jesus não havia atrasado. Ele não havia demorado. Ele tinha um propósito. E seu propósito se cumpriu. Que era ressuscitar Lázaro. E fazer de Lázaro uma grande testemunha do seu poder. Depois não somente Jesus, mas Lázaro passou a correr risco de morte. Por ser uma testemunha viva do poder de Jesus. Aquela cidadezinha chamada Betânia nunca mais foi a mesma. As pessoas começaram a viajar para lá, porque queriam conhecer o homem que veio do além, depois de 4 dias. Lázaro. Cadê o homem que morreu 4 dias e foi ressuscitado? Está aqui. É ele. É verdade. Jesus me ressuscitou. E as pessoas se convertiam. Se entregavam ao poder de Deus. Ele tinha propósito. E eu queria, seguindo já para as conclusões, dizendo que Deus desafiou Josué dizendo: não cesse de falar desse livro, mas medita nele de dia. Vamos meditar, porque meditando na palavra nós vamos entender os propósitos de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está e medita de dia
e de noite. Então vamos meditar na palavra. E na conclusão, Jesus então desafia o povo a crer para poder ver o milagre. Vamos concluir essa palavra com os versículos 39 e 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Então, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas eu tenho que crer que mesmo neste silêncio, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está operando. Será que eu tenho essa capacidade de crer? Mas quanto tempo faz que eu estou esperando e não acontece? Mas eu creio que Ele está agindo, eu creio que Ele está operando, eu creio que eu vou ver a glória, eu vou ver a glória de Deus, que Ele vai me dar esta bênção. Esperar no tempo de Deus agrada o coração de Deus. Nós passamos o tempo todo pedindo para Deus agradar o nosso coração. Mas esperar com paciência no tempo de Deus, perseverar, significa agradar o coração de Deus. Tenho certeza, irmãos, os seus pedidos, os seus desafios já estão a caminho. Pode ter certeza, Deus não está parado, Ele está trabalhando. Só que Ele não tem pressa, Ele tem propósito. Então não adianta a gente querer correr, querer que Ele responda em micro-ondas. Ele vai no banho-maria mesmo. É o tempo dele. É tempo, até se cumprir o que está determinado.